Olá, pessoal! Hoje vamos fazer a resolução do PET 3, semana 5 do terceiro ano. Na primeira questão, temos um circuito com 3 resistores idênticos, sendo que 2 deles estão em paralelo entre si e ligados em série com o terceiro resistor. Sabemos a fonte, que é de 12 volts, e a corrente, que é de 5 miliamperes. Precisamos descobrir qual é a resistência de cada resistor em quiloohms. Então, primeiramente, a gente vai desenhar um circuito para melhor visualização da situação. Como a gente tem a informação da corrente e da voltagem que passa pelo circuito, a gente precisa encontrar a resistência equivalente total do circuito em função de R, para então aplicar a primeira lei de Ohm e descobrir o valor de R. Então, primeiro a gente vai resolver o valor da resistência equivalente da associação em paralelo. A gente sabe que numa associação em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante. Como os valores de resistência são iguais, aplicando na fórmula a gente tem que 1 sobre resistência equivalente é igual a 2 sobre R. E assim encontramos que a resistência equivalente nesse caso vai ser R sobre 2. Agora que temos uma associação em série, a gente só precisa somar os valores das resistências. Então, a gente tem que a resistência equivalente total do circuito vai ser R sobre 2 mais R, que dá um total de 3R sobre 2. Então, aplicando agora a primeira lei de Ohm, que nos diz que a voltagem é igual à resistência vezes a corrente, temos que 12 volts vai ser igual a 3R sobre 2 vezes 0,005 amperes. 12 vai ser igual a 0,0075R e R vai ser igual a 1.600 ohms, que é igual a 1,6 quiloohms e nos dá a letra D. Na questão 2, temos várias associações de resistores e a questão pede a menor resistência equivalente dos circuitos. Então, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar da parte teórica da associação de resistores. Lembrando que a resistência equivalente de uma associação em paralelo vai ter sempre valor menor do que o menor dos resistores, ou seja, como todos os resistores são iguais, a resistência equivalente vai ser menor que o valor do próprio R. Portanto, a gente já pode eliminar a letra C, D e E, já que são associações em série e os valores da resistência nesse caso se somam. Então, se a gente analisa a letra A e B e pensa lá na fórmula, quanto mais resistores, menor será a resistência equivalente. Colocando na fórmula para uma melhor visualização, na associação em paralelo, se temos 5 resistores iguais, nossa resistência equivalente vai ser de R sobre 5. Se temos 3, nossa resistência equivalente vai ser de R sobre 3. Portanto, a resposta que nos dá o menor valor vai ser a letra A. Na questão 3, temos um circuito a ser analisado onde nos foi dado a resistência 1 de 8 ohms, resistência 2 de 12 ohms, resistência 3 de 1,2 ohms e a voltagem total do circuito, que é de 24 volts. A questão pede para assinalar a alternativa correta. Então, primeiro vamos analisar a alternativa A. Ela diz que a intensidade da corrente no resistor R3 é de 6 amperes. Então, a gente quer encontrar a corrente no R3. Para isso, a gente precisa fazer uma análise do circuito e perceber que a corrente 1 vai ser igual à corrente 4, que vai ser igual à corrente total que passa no circuito. Portanto, para isso, a gente precisa encontrar a resistência equivalente total, começando pela associação em paralelo e depois pela associação em série. Temos então que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 12. Tirando o MMC, fazendo as contas tudo certinho, temos que a resistência equivalente vai ser de 4,8 ohms. Essa resistência equivalente foi a da associação em paralelo. Agora, para descobrir a resistência equivalente total, basta somar com 1,2 ohms, que dará então 6 ohms de resistência equivalente total. Aqui já podemos eliminar de cara a letra D, que fala que a resistência equivalente da associação vale 5 ohms, e na verdade são 6. Então, aplicamos aqui a primeira lei de Ohm para descobrir a corrente total do circuito, que consequentemente é a corrente que passa no R3. Então, temos que a corrente vai ser a voltagem dividida pela resistência, que vai dar 24 sobre 6, então chegamos em 4 amperes. Então, a alternativa A é falsa.
Agora, pensando lá na letra B, a gente precisa encontrar a voltagem que passa no R2. Aqui a gente precisa lembrar que em uma associação em paralelo, a voltagem é a mesma para todos os caminhos e que a soma das voltagens individuais do circuito resulta na voltagem total. Portanto, a voltagem que passa no resistor 3 mais a voltagem que passa na associação em paralelo tem que dar um total de 24 volts. Então, para isso, a gente consegue aplicar a primeira lei de Ohm e encontrar a voltagem R3. Temos então que V3 vai ser igual a 1,2 vezes 4, que é igual a 4,8 volts. Portanto, a voltagem que passa por R2 é a voltagem total menos a voltagem em R3, que vai ser 19,2. Portanto, a B também é falso. Agora, analisando a última alternativa, a letra C, basta a gente aplicar a primeira lei de Ohm, já que a gente sabe a resistência do R1 e a voltagem que passa por ele, que vai ser igual à voltagem que passa em R2. E a gente quer descobrir a corrente que passa nele. Então, a corrente vai ser 19,2 volts dividido por 8 ohms, que vai dar 2,4 amperes, que nos dá uma resposta correta para a letra C. Finalmente, na última questão, temos um circuito, onde temos que descobrir o valor da resistência R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D do circuito. Então, analisando o circuito, a gente percebe que a corrente que passa nos dois resistores de 6 ohms são iguais e correspondem à corrente total do circuito, que vale 4 amperes. A gente sabe também que uma associação em paralelo, a corrente se divide de acordo com as resistências. Observamos que temos uma corrente de 2 amperes passando pela resistência de 12 ohms, o que indica que a resistência que passa pelo fio de baixo também é de 2 ohms para totalizar o 4 amperes total. Consequentemente, se a gente tem correntes iguais nos dois fios, a gente pode afirmar que a resistência equivalente em cada um deve ser igual. Portanto, a soma dos resistores do fio de baixo tem que dar 12 ohms. Então, a gente tem que 12 menos 3 vai ser igual à resistência R, e R vai ser igual a 9 ohms. Agora, para descobrir a voltagem total do circuito, a gente precisa lembrar que ela vai ser a soma das voltagens que passa em cada parcela do circuito. Então, a gente descobre primeiro a voltagem que passa em R1 e em R5, que são os resistores de 6 ohms, o primeiro e o último, e elas vão ser iguais. Então, temos que a voltagem vai ser igual a 6 volts vezes 4 amperes, que vai dar 24 volts. Somando as duas, a gente tem 24 volts vezes 2, que é igual a 48 volts. Agora a gente só precisa encontrar a voltagem que passa na associação em paralelo. Para isso a gente aplica a primeira lei de Ohm a qualquer um dos fios. Então temos que a voltagem vai ser igual a 12 ohms vezes 2 amperes, que vai dar também 24 volts. Então a voltagem total vai ser 48 volts mais 24 volts, que nos dá 72 volts. E a resposta correta é a letra E.